A justiça te coloca num patamar de ser reto diante de Deus. Faz com que você esteja num posicionamento correto. Todo aquele que é justo e entende o que a justiça significa e age sobre ela, domina Satanás. Todo aquele que tem poder espiritual que vem do homem interior, quando ora e declara a palavra de Deus, aquilo que determinar será cumprido e a luz brilhará em seus caminhos. Shalom, bem-vindos de volta. Nós estamos agora no capítulo 6, na aula 7, onde nós estamos falando do dom da justiça. E nesta formação de obreiros, o nosso intento é trazer para você uma transformação na sua vida, na sua caminhada com Deus. Primeiro nós passamos pela transformação para depois ensinar. Esse é o fundamento do discipulado cristão. Seja você pregador, pastor, evangelista, pastor, mestre, apóstolo, profeta, o básico do básico é: eu sou primeiro transformada pela palavra e depois esta mesma palavra que me transformou agora entra em ação, porque essa palavra se fez carne na minha carne, me transformou. Agora essa palavra encarnada em mim agora vai transformar outras pessoas, né? Esse conhecimento de que você é a justiça de Deus vai transformar sua vida, porque a pessoa que tem consciência de que ela é a justiça de Deus, ela é mestre de Satanás, ela domina Satanás, porque tudo que Satanás tem para te encher o saco é condenação. Ele trabalha em cima da condenação, que você é pecador, que você é não merecedor, que você não merece as coisas de Deus. Mas quando você tem essa consciência que você é a justiça de Deus e todo requerimento, todo requisito da lei para você se colocar na presença do Abba, se colocar na presença do Deus Pai, é como um homem, como uma mulher perfeito, sem mácula, já foi preenchido no sacrifício de Jesus na cruz. E no dia que você nasceu de novo, essa nova criatura que está dentro de você, essa nova espécie que foi gerada na cruz do Calvário, que é o teu espírito fundido ao Espírito Santo de Deus, é essa nova criatura que é o dom da justiça, que é a essência da justiça de Deus. É uma espécie que nunca andou na terra, é totalmente diferente de Adão. A sua nova natureza é 100%, 2.920 mil% diferente da natureza de Adão. Nesse capítulo, eu vou ser mais fiel aqui à apostila, gente, porque tem bastante coisa e tem bastante exercício. Então, no capítulo 6, nós vamos falar sobre o dom da justiça. E você que já está aqui, já pega esse dedo seu, vem aqui no pé do seu celular e dá um clique no joinha. Já aproveita e pega aquela setinha de enviar, já envia para o seu grupo de oração, envia para os seus irmãos, envia para aquele irmão que está cambota na fé. Aproveita para discipular vidas. Vamos lá? O dom da justiça, esse é o tema da aula de hoje. A palavra de Deus em Romanos 5, 17 a 19 diz assim: pois se pela ofensa de um só homem, que é Adão, a morte reinou por um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um, Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Então, o que Deus está falando? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Lembra que eu falei que Deus pega um filho e faz modelo e depois todos os outros saem iguais? Em Adão, quando Deus criou Adão, a palavra Adão quer dizer humanidade. Vai lá no meu canal Coisas da Alma e começa a assistir os vídeos que eu estou subindo ali para falar sobre os arquétipos, as figuras bíblicas ali, como se fossem os símbolos do nosso psique, da nossa mente, né? Então, suponho que aqui está Adão, a humanidade, a palavra chamou de Adão a humanidade. Deus fez um corpo de barro para Adão, como sendo o primeiro homem, e soprou dentro desse potinho de barro, que é o corpo, toda a humanidade, toda
A humanidade foi criada no dia que Adão foi criado. É como se dentro do corpo da carne de Adão, toda a humanidade tivesse sido agora engarrafada no corpo de Adão. Aqui dentro estava macho e fêmea. E Deus, quando criou esse corpo de barro, pôs o fôlego de vida ali dentro, ele chamou essa criação de homem. Só que ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, dentro desse corpo de barro, estava toda a humanidade, estava macho e fêmea. Então, o que Deus chamou de Adão é o espírito. Deus chamou Adão, homem, o espírito do homem. Então, aqui dentro, toda a humanidade. Quando esse um homem foi lá e fez caca, fez merda, todos nós fizemos. Entendeu? Porque estávamos todos ligados à mesma essência de Adão. Aí, para resolver esse problema, porque agora entrou a morte, o inferno, Satanás, sogra, sogro, cachorro, vizinho, funk, entrou de tudo aí, né? Aí agora, gente, para resolver esse problema, Deus foi e criou uma nova espécie, Jesus Cristo. E agora, Jesus Cristo ele precisou lidar no corpo da carne, porque ele veio como o último Adão. Então, ele veio como o último Adão na época que ele veio como homem aqui na Terra. Eu sempre falo isso como homem na Terra, depois eu explico por quê. Então, Jesus veio e foi para a cruz. E lá na cruz, um só, que é o último Adão, foi crucificado. Mas todos os que agora creem em Jesus, por causa do fôlego da vida, e aqueles que crerem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, eu e você estamos aqui dentro do corpo da carne de Jesus, engarrafados no corpo da carne de Jesus, pregado na cruz. Por isso que Deus, quando agora Jesus ressuscita dentre os mortos, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, quando esse último homem agora levanta no poder do Espírito Santo como uma criatura celestial, 100% homem, 100% Deus, quando ele levantou da sepultura, porque você e eu fomos engarrafados nele lá na cruz, agora nós somos iguais a ele também na sua vida ressurreta. É aqui que nasceu essa nova criatura, é aqui que entra o dom da justiça. Toda a porcariada que você e eu fizemos enquanto estávamos engarrafados com Adão, já foi aniquilado no dia que Jesus foi para a cruz e você aceitou Jesus. Você foi engarrafado agora no corpo da carne de Jesus na cruz, morreu com Jesus na cruz e agora nas águas batismais, por isso que se você não batizou, dá um jeito de batizar. Não é que batismo é um ritual, mas ele é memorial para falar assim, tô agora enterrado, mortinho da Silva, enterrado, e agora na hora que você levanta da piscina batismal, você levanta agora para declarar aos principados, potestades, aos anjos do céu que você ressuscitou. É isso que funciona. E o batismo é para demonstrar a nossa ressurreição. Tem gente que fica aí, não vou batizar por isso, por aquilo outro. Dá um jeito na vida. Levantamos, então, no dia que Jesus ressuscitou, o Espírito da vida que levantou, Jesus levantou você também naquele dia. Quando Jesus agora levanta dentre os mortos, porque você e eu estamos engarrafados em Cristo, você e eu levantamos igualzinho a Jesus, tal e qual a Jesus, a gente viu isso na aula anterior, e nós ressuscitamos para uma nova vida. Essa nova criatura que ressuscitou dentro de você, que é o seu espírito, é o dom da justiça. Então,
na morte de um nós fomos iguais, e agora na ressurreição desse um, nós somos iguais a ele. Então, nós, pela obediência de Jesus, eu e você fomos engarrafados nele, muitos serão feitos justos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, eu e você fomos feitos justos. Romanos 5,17. Esse espaço aí na apostila é para você copiar Romanos 17,19. Copia! Copia. Eu tô falando alto, né? Tá feio, não tô aguentando minha voz, não. Vamos lá. Na carta de Paulo aos Romanos, ele faz uma acusação séria contra o homem adâmico. Homem natural, homem adâmico. Ele escreve a mais pura verdade que não há nenhum justo. Romanos 3,10. Eu, por questão de tempo, porque esse capítulo aqui tem bastante versículos, não vou ler com você. Copia Romanos 3,10 aqui na apostila. Ai, Silvana, eu não tenho apostila. Compra. É só me mandar um pix aí na Ion Escola de Profetas, tudo junto. Ion Escola de Profetas, @gmail.com. Me manda um pix de R$15 que eu te mando a apostila no seu e-mail ou no seu WhatsApp ou no grupo aí, se você estiver no grupo do Telegram. Romanos 3,10, você copia aqui. Em Romanos 5,17, você copia aqui, Paulo está falando do problema aí do homem natural, do homem adâmico. E foi por causa da traição de Adão que a morte reinou no mundo. Lembra que um só, no corpo de Adão ali, né, na humanidade, nós estávamos engarrafados com ele. Quando ele pecou, todos nós pecamos. E porque ele pecou, o espírito de vida que havia nele, o Espírito Santo que estava sobre ele, saiu e agora entrou o espírito deste mundo. Né? Entrou Satanás. Daquele dia em diante, Adão se tornou manipulado por Satanás. Cometeu alta traição com Deus e acabou servindo o diabo, né? O ato de traição de Adão entregou a Satanás o domínio que pertencia ao homem e a partir daí Satanás se tornou o senhor da humanidade. Agora toda a humanidade em Adão, aí eu não servo Satanás. Se você não é nascido de novo, serve sim. Se você nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus, serve Satanás sim. No mundo, nós não temos meio termo. Ou Satanás é o seu mestre, ou Jesus é o seu mestre. Ou você está engarrafado com Adão, ou você está engarrafado com Cristo. Não tem meio termo. Tirou isso? É balela, é mentira de Satanás. É engodo. Então, o que Adão fez? Ele agiu em resposta ao medo, medo da morte, medo de acidentes, do fracasso, de inimigos e etc, etc. Medo de fofoca, de inveja, de feitiço. Então, a morte operando hoje em todos os lados. As nossas células, quando a gente dorme, no outro dia está cheio de fragmentos de células mortas no lençol, no chão, por isso que dá ácaro nos nossos quartos. Tem morte operando o dia inteiro na nossa vida, no nosso corpo. Tem morte aí na rua, tem Covid, tem isso, tem aquilo outro, tem suicídio, tem de tudo. A morte opera em todos os lados, de todas as formas. Nas suas finanças, na vida do seu filho, que às vezes está nas drogas, ou vivendo uma vida desregrada, ou na sua própria vida, às vezes você está aqui buscando uma solução para a sua vida. Então, não somente a morte do corpo físico, a morte nos relacionamentos, nas construções, nos edifícios, na vegetação, nas suas finanças. A palavra morte quer dizer Thanatos. Thanatos quer dizer morte oposta à vida. Aonde operava a Zoe de Deus, agora opera Thanatos. Isso quer dizer separação da vida de Deus. Morte quer dizer estar separada da vida de Deus. Tudo melhor que Deus tem para você, a pessoa está separada da vida de Deus. Tudo que não está conectado com a Zoe, com a vida de Deus, está no domínio da morte. Então, se a pessoa não está em Cristo, ela está no domínio da morte, ponto final. Mas e quanto a você e a mim que somos nascidos de novo? Como que isso funciona? Palavra de Deus em Coríntios 15, 55. Vai lá, lê e põe aqui. Escreve aí. Depois eu vou ler esse aqui. Louve a Deus, pois você recebeu abundância de vida em Cristo Jesus e já passou da morte para a vida. Você, como filho de Deus, opera na dimensão da ressurreição. Você sabe o que é isso, nova criatura? Você sabe o que é operar na dimensão da ressurreição?
Jesus, com o seu sangue, comprou o dom gratuito da justiça, que é muito mais viva, muito mais real e muito mais abundante que a morte. Tragada foi a morte pelo poder da vida. Gente, isso transforma quando você está orando. Teve um dia que eu acreditei que eu peguei Covid, eu acho que eu peguei esse negócio, eu fiquei ruim. Das 5 da manhã até as 9 da manhã, eu não conseguia fazer nada, com dor no olho, parecendo que eu estava com dengue, porque eu já tive dengue. Eu comecei a orar, eu falei, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, a minha vida foi comprada pelo preço do sangue, eu não aceito enfermidade nenhuma no meu corpo, porque está escrito que tragado foi a morte pelo poder da vida, eu não aceito a operação de Thanatos no meu corpo mortal, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu comecei a orar com autoridade, falei, espírito de morte, espírito esquisito aí da China, saia do meu corpo agora, eu repreendo e eu nego agora você o direito de operar no meu corpo. E fiz um reteté aqui por 10 minutos, fiquei curada. Eram umas 9h30 quando eu levantei e fui fazer as coisas. Mas eu fiquei ruim, gente. Eu fiquei ruim das 5 da manhã às 9. Até quando o Senhor falou comigo, Silvana, é a marvada. Eu não posso ficar falando o nome da coisa aqui, que eles bloqueiam o meu vídeo. Mas é aquela vírus Xing Ling. Repreende, porque é um espírito maligno. Esse vírus Xing Ling é um demônio. Eu comecei a orar e em 10 minutos eu estava curada. Porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu não aceito, e você também, irmão, não aceite. Não aceite nenhuma enfermidade, não aceite nada que o diabo jogar na tua porta falando que é para você. Nós não temos parte com esse mundo de Thanatos, nós temos parte com a ressurreição e nós operamos no nível de ressurreição, nós operamos na dimensão da ressurreição. É daqui, da dimensão de ressurreição para fora, não de fora, quem está desesperado chutando a porta querendo entrar para o nível de ressurreição. Você já está no poder da ressurreição, você já está engarrafado com Cristo Jesus e você opera num nível espiritual muito mais elevado do que os demônios estão operando. Você que tem consciência que é a justiça de Deus, você domina Satanás. Porque é assim que nós fomos desenhados, para ser por Deus. Então, através de Jesus, o medo pela morte foi dissipado e Paulo pergunta, morte, onde está a morte? O teu agrilhão, o teu ferrão. Como se estivesse falando de uma abelha, né? Que pica a gente aí. O poder do pecado e da morte é completamente superado pela força da justiça. Imagine você jogando água numa fogueira, o que acontece com essa fogueira? Então, o mesmo se deu aqui, a justiça de Deus apagou o poder do pecado e da morte. É isso que aconteceu ali na cruz, e no dia que você ressuscitou com Cristo Jesus. Outra coisa fantástica aconteceu. Você tem mais poder hoje sobre a sua própria vida do que Satanás tinha sobre você enquanto você estava no pecado. Você domina Satanás. Você é mestre. Até o dia em que você deu a vida para Jesus, Satanás era o seu mestre. Depois que essa nova criatura foi gerada em você, um osso do Senhor, carne da carne do Senhor, você tal e qual Jesus, essa nova criatura tem domínio sobre principados, potestades. Jesus disse, eis que eu vos dou poder sobre demônios, enfermidades, ide agora e pregai em meu nome, curai os enfermos, expulsai demônios. Jesus nos deu o que é dele. Por quê? Porque está impregnado agora na tua essência. Você é igualzinho a Jesus. Jesus é o teu irmão modelo. Quando eu mudei até a minha vida de oração, quando eu vou orar, eu falo, Jesus é o meu irmão modelo, eu tenho que ser igual a ele. E eu tenho que convencer a minha alma, para isso que esses cursos que a gente dá aqui, é para você agora ensinar a sua alma como agir, porque agora é uma questão de personalidade, é ir além do véu, reconhecer que você é essa nova criatura, essência de Deus, e agora trazer para a sua alma, convencer a sua mente, eu sou a justiça de Deus, eu sou tal e qual Jesus. Quando eu coloco-me em pé para orar, é o próprio Jesus, é a própria essência da vida, é o próprio Deus da vida, é o próprio poder da ressurreição orando através de mim, e agora a enfermidade sai. Demônio, sai. E não sei, não sai. Sai, você vai sair porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O favor do Senhor está sobre mim. Em nome de Jesus, sai. É assim que você vai viver a sua vida aqui para frente, meu irmão. Não é mais debaixo
do Satanás falando para você o que você deve fazer e te acusando, você agora vai se colocar no seu patamar de justiça de Deus e vai orar com ousadia. O medo da morte é dissipado pela vida em Cristo Jesus. O medo da enfermidade, o medo de Satanás, o medo de feitiço, o medo de fofoca, tudo vai embora quando você tem consciência que você é a justiça de Deus. Essas coisas não fazem mais sentido. Aí você acaba até afastando aquele grupinho da igreja que só se reúne para fofocar dos outros, sabe? Isso aqui muda a sua vida e muda suas amizades. Em nome de Jesus. Deveria, né? Romanos 5,17, vai lá e copia isso aqui. Agora compare o seu texto e a versão com a Bíblia amplificada, que é essa que eu estou te lendo aqui. Muito mais, certamente aqueles que receberam a graça transbordante de Deus, que é um favor imerecido, e o dom gratuito da justiça, reinarão como reis na vida através do único homem, Jesus Cristo, o Messias ou ungido. Eu estava ouvindo aí algumas lives que foram feitas esses dias, falando sobre os generais de Deus, se falando sobre governo, como governar, e eu vejo o povo desesperado, querendo governar, querendo arrumar sua vida financeira, querendo arrumar sua vida matrimonial, arrumar sua vida profissional. Deixa eu te falar, você recebeu o dom gratuito, você vai reinar em vida. Essa mensagem, essa consciência de que você não é mais pecador, mas que você é a justiça de Deus, você é tal e qual Jesus, há um Deus dentro de você operando, a sua natureza é a mesma natureza de Jesus, você no Espírito é tão Deus quanto Deus Jesus, Deus com Dzinho minúsculo, gente, pelo amor de Deus, vai sair falando porcaria aí. Você é tão Deus, você está ligado à natureza, ao fluxo da vida divina, você é feito da mesma substância que Deus é feito, você é feito da mesma substância espiritual que Jesus Cristo é feito, você é feito da mesma substância espiritual que o Espírito Santo é feito, você é tão Deus. Quando nós ressuscitarmos no corpo mortal, você vai ver o que você é. Eu já sei porque eu vejo, né? Meu dom de profético tem me ensinado que eu tenho que ensinar vocês a operarem como deuses na terra, como filhos do Altíssimo na terra. Essa é a minha missão, é ensinar o homem a ser divino, não é ensinar o homem a ser humano. Se você for ser humano, não vai dar certo. Você tem que ser divino, operar no outro nível. E quando você opera na unção crística, quando você opera na unção de Cristo, você está operando numa unção divina. Essa nova criatura que está aí dentro de você, quem você é tão divino quanto Jesus. Então, você vai reinar em vida quando você aprender a aplicar esses princípios. Esse é o primeiro princípio do reino de Deus. Você é nova criatura e que você é a justiça de Deus. E você vai reinar como Deus, como escrito. Desculpa, errei. Você vai reinar como rei na vida, através do único homem, Jesus Cristo. Lembra que é através dele. Não tem reino, gente. Não tem reino sem Jesus. Algo te chamou a atenção comparando esses dois textos? Quais textos? A versão bíblica que você tem aí, de Romanos 5,17, com essa versão bíblica da Bíblia amplificada que eu li aqui. Você copia e compara. Algo te chamou a atenção comparando os dois textos? O que te chamou a atenção? Agora você escreve aqui. Qual a diferença entre o texto da Bíblia que você tem aí com esse texto que eu li aí em cima? Ao fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. E para que ele te deu isso? Para que através da graça e da justiça você possa reinar em vida, como um rei. É para isso que ele te deu o dom da graça e o da justiça, para você reinar em vida. Durante todo esse ano de 2022, em todos os meus canais, agora eu vou pegar firmemente ensinando o que é reinar em vida. A terceira matéria, a segunda matéria depois dessa aqui vai ser, eu vou te ensinar como fazer sermão, como elaborar um sermão. Isso a gente vai fazer em umas 3, 4 aulas, acho que 3 aulas, dá para eu te ensinar como elaborar um sermão, como pregar. E na próxima aula nós vamos aprender tudo que tem para ser aprendido aí, que dá para ser aprendido sobre o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Não tem como você fluir na vida sem conhecer os princípios, as leis espirituais do reino de Deus.
Então, assim como o rei reina sobre o seu reino, você tem condições de reinar sobre a sua própria vida e suas circunstâncias, através da unção de Deus sobre você, em você, fluindo a partir de você. Por esta razão, é de suma importância que você aprenda sobre o dom da justiça, porque é o dom da justiça que vai te colocar no reino, e é o dom da justiça que vai te ensinar a reinar. Você tem de aprender a se apoiar nisso, no que? No dom da justiça, que você é a justiça de Deus. Sem esse conhecimento, Satanás vai te enfiar um monte de doenças, dívidas financeiras, bancarrotas, divórcio, problemas emocionais, feitiços e blá, 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 e você vai engolir isso goela abaixo. Por quê? Porque você é consciente do pecado e não consciente da justiça. Enquanto você tiver consciência do pecado, Satanás vai enfiar a goela abaixo em você, enfermidades, dívidas, problemas financeiros, divórcio, o que ele achar, drogas, vida sexual bagunçada, o que ele achar no mundo de Thanatos, ele vai enfiar na sua goela e fala, toma aí, ô crente desavisado. Mas quando você se levanta, põe a sua roupinha branquinha, você se posiciona e fala, oh, aleluia, eu sou igualzinho a Jesus, Jesus é meu irmão modelo, e eu hoje acordo para reinar sobre este dia. Você captura o dia na unção do Espírito Santo e você ora, porque é assim que um rei reina no mundo espiritual. Você levanta cedo e já captura o seu dia em oração e começa a determinar o que você quer que esse dia traga para você. Eu tenho um monte de oração aí que eu ensino você a capturar o dia em oração. Vai lá e ora. Vai reinar. Se você aceitar porque não sabe quem você é, você, que é um rei, acaba aceitando as coisas de Satanás. Copia aqui Apocalipse 1:6, por favor. Vamos lá, voltando aqui, ó. E se você aceitar tudo que Satanás te enfiar a goela abaixo, você é um rei, você vai viver como um mendigo, duro, caindo aos pedaços, seu carro velho, você vai andar, dar acelerada, solta os parafusos lá atrás, aquele barulho infernal de motor, de tudo que tem um carro velho, moto velha. Você vai viver como um mendigo doente, instável mentalmente. Satanás vai te convencer que os dons do Espírito Santo não são para você. Ele vai dizer que você não merece falar em línguas, que você não merece ter revelação, que ele vai te convencer de que libertação não é para você, viver uma vida financeira abundante não é para você, de que a cura de doenças não é para você. Ele vai mentir para você dizendo que você não pode ministrar aos outros porque você ainda não é perfeito, nem puro o suficiente, que você não tem condições de pregar a palavra de Deus. Ele vai dizer para você que as suas orações não vão ser respondidas. A verdade é que você se sentir como um pobre pecador, você vai concordar com Satanás. Por isso, meu irmão, que passou da hora de tirar essa coisa encraquelada da sua mente e acreditar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Talvez você até pense que essas ideias não são suas, essas ideias acima, mas não faz nada sobre elas. Jesus te deu direito a todas as coisas acima, não porque você é bonzinho, santinho ou perfeitinho, mas porque você, em Jesus, foi comprado por um preço e Jesus te fez a justiça de Deus. Jesus te deu todas as coisas acima, que é vida próspera, saúde, libertação, porque você é a justiça de Deus. É direito de nascimento, é direito. Você é herdeiro de Jesus, você tem direito a tudo. Jesus não morreu na cruz em vão. Tudo que ele morreu na cruz para você ter é teu direito, é tua herança no reino. Ele te fez assim, você agora é um novo ser, uma nova criatura nele. O seu espírito é tão puro e santo quanto o Jesus o é. Você é nova criatura. Vamos lá. No capítulo 6, na página 44, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Apoie-se nesta revelação, porque se você não fizer
você vai ser dominado por Satanás todos os dias da sua vida. Você vai ser derrotado. Às vezes é por isso até que você está aqui. Porque você vem sendo derrotado, já é crente há não sei quantos anos, já deu a sua vida a Jesus há não sei quantos anos, e aí está vivendo de derrota em derrota porque você não tem consciência que você é a justiça de Deus. E essa nova criatura tem poder sobre tudo que está abaixo do trono de Deus, e tudo que está abaixo do trono de Deus é o inferno e a morte. Você tem poder sobre todas essas coisas em Cristo. Oh, gente, isso me libertou, isso tem me libertado, isso tem mudou a minha vida de oração, minha vida de jejum, mudou tudo. Eu conheci essa pregação, gente, em 2019, em 2020. Eu ouvi estas pregações porque eu precisava convencer a minha alma. Eu ouvi essas pregações 3, 4 vezes por dia para transformar minha forma de pensar. Você acha que eu parei de ouvir? Não, eu continuo ouvindo essa pregação do pastor Bill Winston, lá dos Estados Unidos. Eu sempre volto lá e ouço de novo que eu sou a justiça de Deus. A minha alma tem que estar 100% convencida de que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala aí comigo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala mais alto. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora fala, Satanás, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E agora, para esse vídeo aqui, vai orar. Ora repreendendo essa capetada que está enchendo teu saco aí na sua casa. Porque você é rei. E você vai reinar em vida porque você é tal e qual Jesus. Você é tão perfeito quanto Jesus no Espírito. Tua alma pode não estar lá grandes coisas. Está precisando de uns ajustes aqui e ali. Muitos ajustes. Mas o teu Espírito está pronto. Você entende o que é ser feita a justiça de Deus realmente significa? Ou melhor, você entende o que ser feito a justiça de Deus realmente significa? Escreve a resposta aí. Você entende o que ser feita a justiça de Deus realmente significa? Escreve. Você tem que trazer isso a nível de consciência, não fica ouvindo só, não. Porque se, obreiro, você for um obreiro relaxado aqui, que tiver preguiça de escrever, de estudar, que tipo de igreja que você vai ter? Essas igrejas aí mequetrefe, que os crentes entram lá, só querem reteté, saem de lá e não vão ver transformação nos próximos 10 anos? Deus me livre de entrar em igreja assim, de ouvir pregação assim. O evangelho tem que provocar transformação. Você tem que pensar sobre isso, não do prisma terreno, que você é a justiça de Deus, mas do prisma do céu. O que essa realidade significa lá no céu. O que ser a justiça de Deus significa lá no céu, diante do nosso Pai eterno. A criança ou herdeiro de um rei tem o mesmo direito que o próprio rei. É isso que significa, porque você faz parte do rei. Quando você é herdeiro de um rei, você não vai pensar diferente porque você é igualzinho a ele. Você tem todos os direitos do rei, inclusive direitos sobre o reino. A criança nasceu rei e tem os mesmos direitos e privilégios legais do rei. Como escreveu o apóstolo Paulo, embora o herdeiro possa ser apenas uma criança e ainda esteja sendo tutelado ou ensinado, recebendo chuquinha, leitinho, treinamento, ele é, no entanto, rei da terra e tem autoridade para governar, em Gálatas 4, de 1 a 2. Tem uma série de ensinos meus aqui de graça aí no YouTube, falando sobre os 5 níveis de maturidade do filho. Vai lá e assiste. Encontra o versículo acima, escreve aí Gálatas 4, de 1 a 2, não seja relaxado nem preguiçoso. Encontra o versículo acima numa outra versão bíblica e copia-o aqui. Entra aí no Google e pega 2 versões bíblicas diferentes e escreve os 2 versículos em forma diferente. Um obreiro, gente, tem que ter mais de que 5 versões bíblicas. Aqui em casa eu tenho de 5 a 6 versões bíblicas. E quando eu vou preparar um estudo, além das versões bíblicas em português, eu sempre leio primeiro em inglês, porque no inglês faz mais sentido. Não sei que bananada que o povo faz na nossa língua, mas tem hora que no inglês os textos fazem mais sentido, né? Então eu vou lá e leio. Você que é obreiro, tenha pelo menos 5 Bíblias. Na hora que você estiver preparando o sermão, você vai comparar os textos bíblicos
Peraí, gente, peraí. Ai, meu gato engasgou aqui. Vamos voltar aqui. Então, quando a gente tem várias versões bíblicas, você consegue ter uma visão mais geral do texto, você não fica preso só naquela versão. Né? A gente precisa ter essa... Depois, quando eu estiver ensinando você a fazer sermões, no próximo treinamento, nós vamos ver sobre como preparar um sermão. Você vai ver que é importante nós termos outras versões bíblicas. Então, ao nascer de novo, você se tornou osso do osso de Jesus, carne da sua carne. Você tem privilégios porque você nasceu do Espírito Santo de Deus. Você é igualzinho a Jesus, você é herdeiro do rei. Você tem autoridade como rei para governar na terra. Apocalipse de 1:6 fala, e Jesus comprou pelo seu sangue reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então você nasceu na família real, você é nobreza, você é realeza, você faz parte dessa família da majestade, e você está aqui na terra para governar. Mas quem é que governa através de você? O governador da terra, Espírito Santo. Você vai aprender sobre isso no terceiro módulo. Depois que você ensinar, que eu te ensinar a preparar um sermão, nós vamos falar sobre o reino, o evangelho do reino, e o papel do Espírito Santo no evangelho do reino é ser governador dessa bagaça chamada Terra, nosso planeta, né? Ele vai reinar no planeta através de você e de mim, ele não reina sozinho. Deus, presta atenção, foi reproduzido dentro de você. Deus foi reproduzido dentro de você. Esses direitos são seus, porque Jesus de Nazaré pagou o preço pelo pecado e te deu o poder de se tornar filho de Deus. Você é carne da carne de Deus, você é osso do osso de Deus, você foi feito da mesma substância espiritual de que Deus é feito. Você é tão Deus quanto Deus. Não está aqui na Terra para aprender alguma coisa. O que você está aqui na Terra para aprender? A ser uma personalidade divina na Terra. A ser a imagem do Filho de Deus aqui na Terra. É isso que você está aqui para aprender. Essa parte de você além do véu, que essa nova criatura é Filho de Deus, e a parte sua de aprendizado na Terra é ensinar a sua alma a se portar como um ser divino na Terra. Reinar em vida é você ensinar a sua alma a ser divina. É esse o nosso papel, de transformação da mente, é nós transformarmos o nosso caminhar, transformarmos a nossa vida, ensinar a nossa personalidade a ser com a personalidade de Cristo. Esse é o seu papel. O Espírito Santo vai fazer isso por você, não. Se você ficar esperando aí, orando em línguas, isso também não vai resolver. Jejuar não vai resolver. Se você não sentar e trabalhar sua mente, trazer ensinos para sua mente, que vai quebrando essas estruturas diabólicas na sua mente, na sua personalidade, para te levar além do véu, para conformar a sua alma à luz da revelação que vem de dentro do véu para fora. A sua alma olha agora para dentro do véu e ela reflete a luz do Espírito Santo na terra. Agora, as pessoas que estão de olho em você, o que elas veem? Cristo em você. Meu papel e o seu é ensinar a nossa alma a ser igual a Cristo. A alma é a central da mente, dos pensamentos, das emoções, do comportamento. Personalidade, em outras palavras. Então, Adão nasceu de Deus. Em Gênesis, Deus criou o corpo e soprou nele o sopro da vida. Copiei 2:7, Gênesis 2:7. Estava completamente sem vida até que Deus soprou sobre o corpo e ele veio a ter fôlego. Então, eu usei aqui a imagem da garrafa, como se fosse uma garrafinha de barro, o corpo de barro. Deus foi lá e soprou o sopro de vida aqui dentro, e agora aquele copinho de barro recebe agora a injeção de vida de Deus e se torna um ser vivente, né? Então a vida de Adão veio do interior de Deus, veio das entranhas de Deus, veio do fôlego da vida de Deus. O mesmo ocorreu no Novo Testamento quando a pessoa aceita a Jesus Cristo. Você e eu estávamos mortos no pecado e ofensas. Até que Deus recriou seu espírito e te deu a vida. Deus soprou
o Espírito Santo dentro de você. Esse Espírito agora entrou, o seu homem adâmico, o seu espírito adâmico morreu e agora ressuscita para a vida eterna, ressuscita emergido com o poder do Espírito Santo. Quando você aceitou a Jesus, o Espírito Santo pairou sobre o seu corpo e uma criatura espiritual, a nova criatura, que nunca existiu antes, agora veio à existência. Quando você descobre quem você é em Jesus, toda a sua existência, sua saúde, sua vida financeira, sua vida social, seu ministério terá um novo significado. Através do Espírito Santo e da palavra de Deus, você vai colocar pressão sobre as tempestades da vida e vai interrompê-las no poder e na unção de Deus. Como que eu faço isso? Você vai pegar e vai falar assim, ó, que seja que estiver batendo na sua porta e vai, epa, alto lá, desemprego, alto lá, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu tomo autoridade sobre este espírito, tranca a rua, tranca não sei o quê, 7 correntes, 7 chaves, sobre esses espíritos malignos atuando na minha vida financeira. Eu ordeno, saia e vá para o inferno, porque eu estou guerreando agora a partir do rei, do reino, a partir da dimensão da ressurreição e da vida. Eu não opero mais na dimensão da morte, de Thanatos. Portanto, eu tomo autoridade sobre este espírito de morte atuando no meu emprego, nessa situação de desemprego. Eu ordeno que saia, comece a exercer seu reinado, comece a tomar autoridade, põe pressão, vem aquele cheiro de tempestade, fala, alto lá. Esses dias aqui na minha rua levantou um vendaval, tem uma parte da minha casa aqui que está com aquela cobertura, aquela telinha sem vergonha de plástico, o vento quebrou um monte de árvores aqui no bairro. Quando veio aquele vento, eu falei, meu Deus, vai minhas telinhas embora. Eu levantei a mão para o céu e falei, em nome de Jesus, para! Ventania, eu ordeno, para! Em nome de Jesus. Começou a depois cair uns granizos desse tamanho. Em nome de Jesus, eu interrompo esses granizos agora, em nome de Jesus. Comecei a tomar autoridade sobre a chuva, sobre o vendaval. Gente, quebrou árvore para todo lado, voou telha dos vizinhos para todo lado. A minha telinha que está lá, cheia de goteira, que está no mesmo lugar. Deu uma levantadinha, eu já berrei no espírito. Falei, não... E o povo olha aqui em casa e ri, porque assim, cai coisa para todo lado aqui, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque eu ponho pressão na atmosfera, eu ponho pressão, porque eu sei quem eu sou agora em Cristo Jesus, e eu não aceito essas coisas que o diabo vem trazer na minha porta, não. Em nome de Jesus eu exerço domínio, você também vai ter que exercer, porque você é um rei deixado aqui na terra para reinar em vida. O seu Senhor e Salvador habitando dentro de você, vai reinar em vida. Quando você der um grito de vitória, é o grito do leão e o leãozinho. Jesus é o leão, você é o leãozinho imitando o leão da tribo de Judá. Você não está aí dentro do corpo, sozinho? Ou você não está só aí dentro do corpo? Você não está sozinho? Aí dentro do corpo tem um homem, Jesus, ou tem você, o seu espírito, a saber, o Espírito de Jesus está morando aí dentro de você. Por isso que eu falei o homem, Jesus, ministério dele. Porque Jesus, ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. Só que agora, lá no céu, tem um homem sentado no trono. Lembrando que o homem é o nosso espírito. Então, tem um homem sentado no trono. Jesus no trono agora, ele é tão homem quanto Deus. E é por isso que ele também é essa nova criatura, é o homem-Deus, homem divinizado, que você nele é feito homem-Deus. Está entendendo aonde o Espírito Santo quer que eu e você cheguemos? Nós somos homens deuses, assim como Jesus é 100% homem, 100% Deus. Qual a parte de mim que é homem? Eu.
Qual a parte de mim que é Deus? Cristo em mim, a esperança da glória, o Espírito Santo em mim. Então está fundido a natureza humana com a natureza divina. E qual é o representante dessa natureza? Homem, Deus. Jesus, sentado no trono, reinando para sempre, te ensinando a mim e a você a sermos como Ele. E qual que é o tempo nosso de ensino na terra? E o que eu tenho que aprender? Ensinar minha alma a ser homem Deus. Mas eu não vou fazer sozinho porque o Espírito Santo está aí dentro. Né? Você não vai fazer isso sozinho porque o Espírito Santo está aí dentro. Deus te vê assim, Deus Pai espera e quer que você cresça em maturidade, tome o seu lugar, dê direito no reino. Ele quer que você vá além, para de ficar tomando chuquinha, bebendo aguinha com açúcar aí nos púlpitos da vida, se alimentando de pregação de Mateus, Marcos, João e Malaquias, porque é tudo que a gente ouve hoje. Eu vou nas igrejas, eu até canso, tem hora a gente ir na igreja, eu já não aguento mais ouvir as mesmas pregações de 25 anos atrás, Mateus, Marcos, João, e preencher a paciência dos crentes, falar de dinheiro, Malaquias. Para botar medo na crentalhada por não dar dízimo e oferta, Malaquias. Né? E assim vai. De vez em quando dá uma pregaçãozinha lá num dos profetas, mas é aquela nhaca-nhaca de sempre. Precisamos crescer. Obreiro, obreira, eu e você, nós temos o papel de levar transformação para a vida da igreja. Precisamos levar transformação para a vida da igreja. E aproveitando que você está aqui, se você ainda não deu seu joinha, manda esse vídeo para aqueles irmãos que estão cambaleando na fé e ajuda, deixa no seu comentário. Deixa no comentário se este vídeo, se esta aula está te ajudando. Deus Pai quer que você reine sobre os elementos primitivos do mundo criado. Deus quer que você reine sobre os elementos primitivos, que são os elementos da natureza, quando chove. Por que está tendo tanto desabamento, tempestades, o clima está louco? Porque os filhos de Deus não estão manifestando na terra. A terra está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra está gemendo. E o que os filhos de Deus estão fazendo? Gemendo também, quando não morrendo. Sendo vítima desses elementos primitivos criados. Você e eu, nós somos chamados a exercer domínio sobre os elementos da natureza, em Gênesis 1, 26 e 27. E ali não fala só dos elementos da natureza, fala sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Quais são os répteis que rastejam sobre a terra? Demônios. Eita! Então, nosso Deus e Pai nos deu o poder e a força do Espírito Santo como nosso Consolador e de Jesus Cristo como nosso Senhor para mudarmos as nações, os governos do mundo. Decida caminhar na verdade revelada do Novo Testamento, decida acreditar nessas verdades e a viver por elas. Comece agora, hoje, neste momento, a apoiar-se 100% na justiça de Deus. Ao se apoiar na justiça de Deus que você recebeu via graça, você não fez nada para merecer isso, você recebeu via graça de Deus, você vai perceber que todas as coisas te são possíveis. Você vai viver na realidade de João 15:15, que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Não tem como. Sem Jesus você não vai fazer nada, nem pagar suas contas de água e luz. Mas graças a Deus que, termina no versículo 4:17 de Filipenses aqui. Então vamos lá. O fruto de uma vida que leva a palavra de Deus a sério é um testemunho pessoal de poder e força à medida que a sua vida é moldada pelo Espírito Santo. Eita, super Jesus! Aos olhos do mundo você será como um super-homem, pois és filho de Deus e tens a mesma natureza divina de seu Pai. A justiça, a retidão. A palavra da vida te sustenta e é o centro do teu viver. O trono de Deus é um trono estabelecido em justiça. Se você não entender que você é a justiça de Deus, você vai viver aí mendigando o resto da sua vida. Se você não ensinar o povo da tua igreja, do teu grupo, que eles são a justiça de Deus, que essa nova criatura, essa nova espécie é um homem-deus, que está aí dentro dele, e esse homem-deus, esse homem, essa nova criatura não está sozinho. Tem um outro homem habitando dentro deste tabernáculo, que é Cristo, que é Jesus.
você vai entender. Quando você lê lá, assiste meus cursos aí sobre... Tá aqui no YouTube, gente. Tipologia do tabernáculo. A última, acho que é a aula 6 do sábado, da live do sábado, aí, live 8 ou 9. Eu falei muito sobre esse além do véu, que Cristo, eu, e outra pessoa que está ali dentro, porque eu e Cristo somos um só. Então, lá dentro, além do véu, tem eu, mas tem Jesus também, que é a segunda testemunha, representada na tipologia do tabernáculo como sendo os dois querubins. Um querubim é você, o outro querubim é Jesus. Os dois estão com a asa, um virado para o outro, porque é através da presença de Jesus dentro do seu corpo mortal e o seu espírito fundido ao Espírito Santo de Deus que vai fluir a revelação, que vai fluir a vida por toda a tua vida. Então, a retidão, a palavra da vida te sustenta, é o centro do seu viver. Ao enfrentar momentos difíceis, você triunfa sobre eles. Jesus está 24 horas por dia ao seu lado, dentro de você, lá no céu. Não tem como, você está cercado por Jesus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Você vai andar de mãos dadas com Jesus e juntos vocês vão passar pelas águas turbulentas e os desertos e sairão vitoriosos. Você não está só. Você tem um homem morando aí dentro. E quando você estiver enfrentando lutas, você não está sozinho. Tem um homem, tem um Deus homem morando aí dentro. E esse Deus homem está com você para te fazer passar por essas águas turbulentas. Deus não coloca essas tempestades e desertos diante de você. Ele te conduz por todo o caminho e te dá livramento. Satanás traz esse deserto aí, esse lixo até você para impedir que você haja na palavra e exerça sua justiça em Jesus Cristo. Satanás sabe que essas são armas espirituais perigosíssimas nas mãos de um crente. Por isso ele está constantemente tentando anular a sua eficácia. Quais armas espirituais? Saber que você é a justiça de Deus. Isso é eficaz, se destrói, te faz ser o quê? Mestre de Satanás. Fica com Deus, vamos para a próxima aula. E você que ainda não deu sua joinha, deixa aí e a gente se vê daqui a pouco na próxima aula. Fica com Deus.